Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 14. Devido à minha incapacidade, domingo passado, a gente terminou não conseguindo finalizar o sermão. E aí eu tive que roubar esse domingo da série de palestras, de pregações que Letinho vai expor a partir do domingo que vem. Então, eu terminei tendo que fazer a pregação que seria num domingo em 2. A gente tem falado aqui nesses cultos pela tarde sobre a aliança de Deus conosco e a bênção do Senhor. Na verdade é um descortinar de um Deus que de fato é abençoador, que quer de verdade nos abençoar. Nós, durante esse tempo, temos visto que Deus tanto quer nos abençoar espiritualmente, como também quer nos abençoar materialmente. Que Deus, com a sua salvação, Ele contempla assim a nossa alma, o nosso espírito, e ao contemplar isso, Ele faz uma obra integral, mas Ele também contempla as nossas necessidades emocionais, nossas necessidades materiais. Ele também vê sonhos, ambições, desejos, traumas, e que Ele trabalha no meio disso tudo como alguém que quer o bem, como alguém que é muito poderoso, muito compreensivo, que olha com minúcias de detalhe e que sabe no futuro qual será o melhor futuro para nós. A palavra do Senhor diz para a gente assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O grande risco de pregar a respeito disso, dessa bênção que vem até a nossa vida, é que todos nós somos tão apegados materialmente, somos tão ávidos pelas bênçãos materiais, que é bem capaz da gente começar a fazer a leitura do texto como se fosse mais ou menos assim: Deus vai satisfazer o meu coração, por isso eu vou me apegar ao Senhor. Quando na verdade o texto fala do contrário. Quando a gente se apega ao Senhor, quando a gente se agrada do Senhor, o nosso coração começa a ser satisfeito por Deus, porque Ele sabe o que necessitamos. Ele sabe mesmo como usar o mal que nós mesmos fizemos, ou o mal que os outros fizeram conosco. Ele sabe como usar essas histórias para o nosso bem, para de fato nos abençoar. É só a gente lembrar da história de José. Não tem uma história mais difícil do que aquela em termos humanos. Ele foi vendido pelos irmãos, e antes os irmãos na verdade iam abandoná-lo numa cisterna, num poço, a fim de que ele morresse lá. Mas aí eles vendem, e depois ele sofre ainda mais, termina sendo preso, e em tudo isso a Bíblia diz que Deus abençoava a José, que Deus na verdade o tempo todo olhava para José. As situações não foram as fáceis, nem as melhores. José, quando estava sofrendo, ele tinha a impressão que aquilo ali era injusto, que aquilo não era bom. Mas depois, quando ele consegue ver a história do seu passado, à luz da graça do Senhor, quando a sua alma está restaurada, ele olha para trás e fala: vocês, homens, meus irmãos, intentaram um mal contra mim, mas Deus transformou em bem. É assim que Deus é. É um Deus tão bom, mas tão bom, que sabe como fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Isso Ele faz não porque a gente faça por merecer, não porque a gente seja bonzinho, ou mesmo porque a gente retorne a Ele o amor que Ele tem por nós, mas isso Ele faz porque Ele ama, porque Ele sabe que é tratando assim que Ele vai convertendo a nossa história na história dEle.
no final das contas, o que Deus quer é um bando de pessoas simples, sem muita coisa para oferecer para Ele, sem muita qualidade, sem muita competência, como eu, como você. Ele quer pessoas assim apegadas a Ele, amigas, cheias de amor por Ele, gente que vai aprendendo ao longo da sua própria história que a fidelidade do Senhor é garantia, que a misericórdia do Senhor é o chão que a gente pisa, e que Ele tem intentado sempre o que há de melhor para nós, mesmo quando nos desgraçamos. John Stott escreveu um livro há bastante tempo atrás, na década de 90, intitulado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. E num dos capítulos ele fala sobre uma grande ansiedade que os seres humanos têm. Ele fala de pelo menos 3 fomes existenciais. Uma delas é a busca pelo transcendente. Todos os seres humanos buscam por alguma coisa que seja maior, mais elevada do que ele mesmo. E ao buscar essa transcendência, ele termina se ligando a alguma coisa imaterial. Quando se fala em imaterial, não se está falando necessariamente em Deus, mas se está falando, por exemplo, em ideologias, em conceitos. Está se falando, por exemplo, em ilusões, fantasias, ideais, sonhos. Mas também está se falando a respeito de religião. Está se falando a respeito de culto. Está se falando a respeito de tradições. Está se falando a respeito de guetos familiares. É uma busca por alguma coisa que seja maior do que você mesmo, que possa dar significado a você. E a única pessoa no universo que de fato é maior do que a gente, que não precisa de ideologia, que quer um grau de parentesco conosco, é Deus. Deus quer de fato ser a suficiência que nos garante. Ele quer ser aquele que diz para a gente quem nós somos. Esse texto de Efésios é tão lindo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu para um povo que habitava uma cidade que era muito misturada. Eu quero que você entenda o quanto ela era misturada. A cidade de Éfeso tinha por volta de 26 mil habitantes naquela época. Mas por dia ela chegava a receber mais de 120 mil pessoas. Ou seja, ela é uma cidade desse tamanho e que tem um comércio desse tamanhão. A quantidade de gente, fluxo de gente na cidade durante o dia era tão grande que chegava a ser 6 vezes maior do que o numerário de habitantes que tinha. Por isso essa cidade tinha uma cultura muito misturada. E as pessoas que chegavam lá, elas chegavam tanto do Oriente como chegavam do Ocidente, porque era um ponto nevrálgico, um ponto central. Era o porto que fazia a ligação entre o Oriente e o Ocidente. As pessoas que iam para lá, elas normalmente terminavam por se encaminhar até um templo muito grande, pelo menos 4 vezes maior do que o Partenon. Esse templo era o templo da deusa Artemis, a deusa Diana. O que acontecia naquele templo? Era um culto, uma cerimônia que era feita todos os dias. Haviam mais de mil prostitutas cultuais, que na verdade eram sacerdotisas, mulheres lindas, belas. E aquelas pessoas que aportavam, elas saíam do porto em busca de alguma coisa. Elas vendiam suas mercadorias, às vezes ficavam abarrotadas de dinheiro. Ainda estava faltando alguma coisa, algum significado. E então eles iam para os cultos, e lá eles se depravavam, eles se deitavam com aquelas sacerdotisas, tinham relações sexuais, havia bestialidade, era todo tipo de degenerescência, de depravação. E eles voltavam para o porto, depois eles voltavam para suas casas, mas continuava mesmo vazio. Os habitantes de Éfeso, eles eram aqueles que conseguiam ver o vazio na alma.
E de repente, quando Paulo chegou lá e começou a pregar o evangelho, aquele povo se converteu a Jesus Cristo. E apesar deles serem tão prósperos, uma cidade rica, e apesar deles terem uma cultura tão vasta, multicultural, apesar deles terem uma escola de tirano que era conhecida em toda a Ásia e Europa como sendo um centro intelectual, apesar deles terem tanta coisa que poderia dar significado a eles, o habitante de Éfeso ainda estava confuso, mesmo que tinha se convertido, a respeito de como é que eu posso me relacionar com Deus. E Paulo já começa a carta escrevendo sobre esse mistério maravilhoso, a bênção espiritual, a bênção do relacionamento real com Deus. Vamos ler então Efésios capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 2 até o versículo 14. A palavra de Deus fala assim para nós: graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Perceba, o celeiro está no céu, mas Deus tem abençoado a gente aqui na terra. E diz que é por meio de Jesus. E eu usei uma figura aqui, uma analogia muito simples, dizendo que se a gente acessar um site, fizer um pedido lá na China, o celeiro está lá. Quando eles despacharem, vai chegar no correio aqui da Encruzilhada, vai chegar um e-mail dizendo para você: a sua encomenda chegou. Você pode noticiar aos quatro ventos que o que você tanto desejava chegou no correio da Encruzilhada. Mas enquanto você não for até o correio, você não vai ter aquilo que você encomendou. Ou seja, a bênção está lá, foi providenciada, já chegou, mas você não foi pegar. O que o texto está dizendo para a gente, logo nesse versículo 1, é que Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Já tem. Mas diz também que é por meio de Jesus. Ou seja, a quem ou aonde a gente vai buscar essa bênção? Quando Jesus repreendeu uma multidão que vinha a ele por causa do pão que perece, depois de ele ter feito uma multiplicação de pães, ele disse para aquela multidão: vocês vêm a mim porque vocês comeram e se fartaram, mas vocês precisam aprender que eu sou a verdadeira comida e eu sou a verdadeira bebida. Quem não comer a minha carne e quem não beber o meu sangue não tem vida eternamente em si mesmo. Quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, tem vida eterna. Ele acabou de dizer isso. E os circunstantes começaram a dizer: ele está pensando que ele é maior do que o nosso pai Moisés? Ele está pensando que ele é maior do que o maná? E a multidão ficou tão chocada que começou a sair e se ausentar. E Jesus então se volta para os seus discípulos que estão ali perto. E ele pergunta para os discípulos: vocês também não querem se retirar? E então Pedro, entendendo que o lugar onde a bênção espiritual corre para a terra era Jesus, Pedro chega e fala para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Eles resolveram ficar, porque em Jesus nós temos vida eterna. Em Jesus nós temos vida abundante e a verdadeira vida. E se a gente procura em outra fonte, se a gente procura em outro canal, se a gente procura em qualquer outro lugar na face da terra, certamente a gente não encontra aquilo que já foi providenciado por Deus eternamente para nós. Aquilo que Deus, em mistério absoluto, já tem concedido no amado, para que recebamos plenamente. O versículo segue, diz assim o versículo 4: assim como Deus, o Pai, nos escolheu nele. Eu queria que botasse o primeiro slide, por favor. Põe aí o primeiro slide. Isso. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E essa é a primeira bênção. O Pai escolheu você.
se é que de fato escolheu, porque você precisa saber por si só. Não adianta, voz de pastor não vai conferir a autoridade para você saber se foi escolhido ou não. Mas se você lá no seu íntimo sabe que Deus lhe escolheu, então é verdade que Ele já tem abençoado você por meio de Cristo, por ter lhe escolhido para ser dele. Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, quando sequer a gente existia. Nem como embrião, nem como espermatozoide, nem como óvulo, porque nem nossos pais existiam ainda, nem a criação existia ainda. Continua o versículo 4 e diz: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, Ele nos predestinou. Segundo a bênção espiritual, Ele nos deu um destino de antemão. E por mais que esse negócio pareça ser complicado teologicamente, que a gente fica pensando assim, mas como assim? Está tudo definido. Então quer dizer que ninguém, todo mundo roubou um boneco, ninguém pode fazer, ninguém pode pensar, ninguém pode... Não tem nada disso. O que o texto está falando é uma coisa muito simples. Deus entesou um arco e você, como se fosse uma flecha, Ele colocou você direto para o alvo. E o alvo de Deus é Ele mesmo. Ou seja, a bênção espiritual é que Deus escolheu você para Ele. Ele deu um destino na sua alma, como se a sua alma tivesse perdida no mar da vida. E de repente Ele pôs uma bússola no seu ser, um norte existencial. Caminhamos em direção a Deus. Nós caminhamos em direção a Deus. Às vezes nem sabemos, às vezes não estamos nem entendendo, às vezes não estamos nem percebendo, mas simplesmente a nossa alma tem um destino, foi predestinado para Ele. O texto continua dizendo para a gente no versículo 5: e também para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa é a terceira bênção que a gente encontra. Ele nos apadrinhou. Ele tomou a gente para ser filho adotivo. Ele nos adotou. Ele nos colocou dentro da família. Ele disse assim: você agora é meu filho, eu amo você, você faz parte da minha herança, você faz parte da minha história, você agora senta na minha casa, você senta comigo e você está debaixo dos meus cuidados. Tudo que eu tenho é seu. Tudo o que eu faço é para você. Você é meu e eu sou seu. O relacionamento foi acionado. Isso foi uma decisão do Pai. O Deus Pai, antes da fundação do mundo, resolveu que queria ter um relacionamento com você. A decisão do Pai foi tomada. Eu fico pensando nessa figura como se fosse assim uma reunião de cúpula no céu. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha mais nada. Não havia cosmos. Não havia criação. Não havia nada. Mas já havia tudo, porque Deus estava lá. Antes do tempo. Antes do espaço. Antes de todas as eras. Deus Pai olha para o Filho e diz: eu escolhi eles. Eu escolhi Fubá. Eu predestinei ele. Eu adotei ele. Ele vai ser meu filho. E quando ele diz isso, o filho toma uma atitude. A gente está falando dos tempos imemoriais. A gente está falando de tempos que são imateriais, irreconhecíveis na nossa mente, que só podem ser datados pelo Espírito. Por isso coloca eles antes que houvesse mundo. E o filho então diz: eu vou assumir a conta desse negócio. Quando a gente chega no versículo seguinte, no versículo 6, veja o que diz. Pode mudar o slide. Diz assim para a gente: para louvor da sua glória, da graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós
em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, em Jesus, digo, no qual nós fomos feitos herança, nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando Jesus Cristo, naquela conversa celestial, assume o seu lugar, ele diz: eu vou financiar essa relação. Não me pergunte como era que eles estavam tratando o nosso pecado. O fato é que ele sabia do distanciamento que aconteceria. Ele sabia da tragédia. E eu quero dizer uma coisa para você, que é poderoso isso. Deus sabe a desconfiança que temos a respeito dele. Porque a gente só pode dar o que a gente tem, irmãos. E como a gente é desconfiado da vida, como a gente é desconfiado a respeito da nossa própria palavra, quando a gente diz eu vou fazer e a gente nem sabe se vai fazer, como a gente é desconfiado da palavra com quem a gente convive, quando a pessoa diz para a gente eu amo você, e a gente fica pensando, será que ama mesmo? A gente só tem para dar aquilo que a gente tem. A gente não vai conseguir dar o que a gente não tem. E Deus sabe que habita no nosso coração uma imensa dúvida a respeito da palavra. Não só da palavra dele, de Deus, mas da palavra de qualquer um. Deus sabe que a gente duvida dele. Deus sabe que as nossas expectativas a respeito de Deus são aquém, não são dignas dele. Deus sabe que a gente desmerece. Às vezes, de propósito, a gente desmerece ele. Deus sabe o quanto a gente é indigno da sua glória, da sua presença e do seu amor. Mas você pensa que essas coisas magoam o coração de Deus? Você pensa que essa desconfiança a respeito do caráter dele magoa ele? Ou torna de alguma maneira indiferente a você? Antes, pelo contrário. O que magoa o Senhor é a rejeição deliberada, é a rebeldia, é quando eu e você resolvemos nos afirmar, é quando resolvemos que quem vai fazer a nossa vida dar certo somos nós. Quando nos rebelamos contra Deus, quando nos insurgimos e nos tornamos autônomos, a lei que rege a nossa consciência é a nossa própria. O destino quem rege somos nós mesmos. Quando abdicamos completamente da relação com Deus e decidimos pelos nossos próprios pés o caminho que vamos andar, é nesse momento que Deus fica magoado. É nesse momento que o relacionamento foi quebrado. Porque Deus, quando fez a mim e a você, Deus sabia e sabe que a maior bênção que existe nesse universo para a nossa vida é Ele mesmo. Deus sabe que o maior recurso que temos para a vida é Ele mesmo. Deus sabe que a maior alegria da nossa história é Ele mesmo. E Deus sabe que a única coisa que vai ser compatível com a glória que aspiramos e queremos é a glória de Deus. Ele sabe que Ele é o maior presente que Ele pode dar para nós. E então, quando nós nos indispomos contra Ele e deliberadamente queremos fazer o nosso próprio caminho, isso sim magoa Ele, porque Ele sabe que ao aspirarmos isso, nós intentamos ser Deus pela nossa própria conta. E quando intentamos ser Deus pela nossa própria conta, é como se a gente estivesse querendo tratar Deus de igual para igual, e dizer para Deus assim, olha, não se meta aqui, porque quem manda aqui sou eu. E é isso o pecado. A gente fica muitas vezes perdido na história da nossa caminhada, achando que o pecado foi uma prostituição, foi uma mentira, foi uma lascívia,
foi um pensamento enganoso, foi um comentário chocoso, foi uma palavra maligna, a gente fica sempre perdido, como se o pecado fossem atos de momentos que a gente vai praticando aqui e acolá. Mas para Deus, a queda não se deu quando se foi feito um ato ou outro ato de pecado. Para Deus, a queda se deu quando Eva ouviu a serpente dizendo: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E na hora que a serpente disse isso, Eva disse: eu quero por mim mesma ser como Deus. E Adão pegou o fruto e disse: eu quero por mim mesmo ser como Deus. Eles então entraram numa rota de colisão. Deliberadamente eles queriam ter autonomia de vida e viver por sua própria conta e risco. Foi nessa hora que o relacionamento se rompeu. Foi nessa hora que Deus disse: não dá para terem duas cabeças no mesmo corpo. Não dá para terem duas vozes para a mesma consciência. Não dá. Você escolheu o vazio e você escolheu a segurança que você mesmo pode dar. É por isso que muitas vezes estamos lançados à nossa própria sorte. E ao estarmos lançados à nossa própria sorte, nós nos sentimos tão cansados e vazios, porque estamos tentando fazer dar certo, à luz daquilo que nós conhecemos, à luz dos nossos próprios esforços. Às vezes a gente está tentando com tanta boa vontade, às vezes a gente está gastando o que não tem, se endividando a fim de fazer dar certo. Às vezes os nossos esforços não estão parecendo que são rebeldia, porque a gente está pensando no bem do outro, a gente está pensando no bem da família, está pensando no nosso próprio bem, e a gente está imaginando, dizendo: mas rapaz, eu estou me dedicando, eu estou me esforçando, talvez daqui a 1 ano, talvez daqui a 10 anos, esse negócio vai estar bem melhor do que está agora. Acontece que o funcionamento existencial disso é um funcionamento de rebeldia, porque é você, por você mesmo, segundo a sua própria força, tentando fazer dar certo a sua vida, e isso é rebeldia. Deus se ofende com isso. Foi isso que afetou o relacionamento com Ele. Não sei se você já percebeu esse detalhe. Quando a gente chama Deus, a gente está falando de um ser que a gente sequer consegue imaginar tamanha grandeza. A gente está falando de alguém que a gente tem que chamar de Deus, porque a gente não consegue expressá-lo de forma humana. Como é que a gente vai conseguir se insurgir contra Ele? Como é que a gente vai conseguir dar conta da nossa própria vida, deixando-o de lado? Não dá. Essa vida que vamos tentando viver nos nossos melhores esforços, na nossa maior dedicação, essa vida que vamos tentando viver até de santidade, a partir de nós mesmos, essa vida de tentar recuperar um casamento a partir dos nossos melhores esforços, essa vida de tentar ganhar um bem material a partir dos nossos grandes esforços, essa vida de tentar fazer dar certo a nossa própria culpa de coisas que fizemos, de coisas que agimos, de irresponsabilidades que cometemos, essa coisa de tentar fazer dar certo os filhos através do nosso grande esforço. Essa coisa cansa, irmãos, e termina por ser rebeldia na essência, ainda que a gente tenha a melhor de todas as intenções, mas na essência é rebeldia. Quando Jesus viu isso, naquela conversa da eternidade, em tempos imemoriais, Jesus disse para Deus: eu vou pagar a conta, Pai. Eu vou fazer dar certo esse relacionamento. Eu vou fazer a bênção chegar até eles. Eu vou ser o canal. Me acione que eu vou fazer. E perceba como Jesus paga a conta. A primeira coisa que Ele diz é que a graça,
Eu acho essa palavrinha tão especial. Veja esse versículo que está aí no versículo 6. A graça foi concedida gratuitamente no amado. Ora, um negócio que já é de graça foi concedido de forma gratuita. Isso não parece redundância? Às vezes parece até irrelevante. É porque o que ele está falando é sobre a salvação. E quando ele diz que a graça foi concedida gratuitamente, ele está falando da nossa salvação. Jesus está dizendo: eu vou dar de graça para eles o jeito deles se salvarem deles mesmos. Eu vou dar de graça, de forma muito amorosa. Eu vou supri-los para que eles tenham a bênção, para que eles tenham o Senhor, meu Pai, gratuitamente. Isso é a graça. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando a graça para de mexer com as nossas emoções, quando a graça já não fala mais com a gente e parece que a gente fica indiferente à graça, eu não sei como dizer isso da melhor maneira. Eu sei como dizer isso ao estilo fubá. E o estilo fubá é mais ou menos assim: quando a graça deixa de nos constranger, é porque a gente virou caba safado. Esse é o meu estilo. Ou seja, quando o amor de Deus está sendo derramado a mim gratuitamente, e eu simplesmente já estou passando por cima, não estou nem aí para o amor dele, é porque de alguma maneira eu estou me tornando um cabra sem vergonha. Porque a Bíblia diz lá em Coríntios, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, o lugar do correio, o lugar onde a gente consegue chegar. Se alguém está em Cristo, já recebeu a nova criação, é nova criatura, a bênção de Deus chegou sobre si. E assim, se alguém está em Cristo, no lugar onde Cristo está, é nova criatura, e a bênção já chegou, e você pode provar e desfrutar de um novo e vivo, real relacionamento com Deus. Deus que é Deus de verdade e que ama você e está com um riso no canto da boca dizendo: esse aqui é meu filhinho que eu gosto tanto. Como foi que ele fez isso chegar até você? Então ele continua no versículo 7, diz que em Cristo nós temos a redenção. Essa palavra redenção no original diz respeito a uma libertação. Ele tirou a gente das correntes, das prisões existenciais e emocionais que drenavam as nossas forças, na busca pelo transcendente. Eu queria que você botasse aí o slide número 4, por favor, o pessoal que está lá na mídia. Slide número 4, próximo. Na busca por essa coisa imaterial, dados da ONU de 2015, hoje a sociedade mundial está num uso epidêmico de drogas. Busca por relevância, busca por significância, busca por transcendência. 246 milhões de pessoas estão usando drogas atualmente no mundo. Isso significa que 5% da população mundial está usando drogas nesse momento, na história. E a ONU só contabilizou as idades entre 15 e 64 anos. Mas se você vê a imagem que está por trás desse texto, é a Cracolândia. Eu passei na Cracolândia quando eu fui fazer o curso lá em São Paulo. Eu vi criança. Eu vi criança com menos de 10 anos. Mas eu não precisava nem ir para a Cracolândia. Porque se você passar aqui nos semáforos, você passar pelas ruas de Recife, você vai encontrar as crianças com a cola na mão, cheirando. As que estão abaixo de 14 anos ali, elas não estão sendo contadas. O universo é muito maior do que 5%.
O que Deus está dizendo em Cristo Jesus, pode voltar para o slide 2, por favor. O que Deus está dizendo em Cristo Jesus para nós é que Ele trouxe a redenção. Significa que Ele conseguiu libertar a gente de qualquer busca louca de vício, seja qual for. Você é propenso ao álcool, você é propenso ao sexo, você é propenso a drogas, você é propenso à mentira, como busca por autossatisfação. O que a Bíblia está dizendo para nós é que a bênção espiritual que decorre de Cristo Jesus é uma redenção, que significa que Ele paga um preço para libertar você do cativeiro. Você não está mais preso. Você ainda tem inclinação. Eu digo para você uma coisa, irmão. Eu tenho muita vergonha disso. Mas essa é a verdade. Eu digo para você que se eu não fosse crente, é muito provável que eu fosse um homem muito mulherengo, que eu vivesse em cima de rabos de saia. Eu tenho uma inclinação maldita por isso. Eu continuo tendo. Às vezes a gente recebe pessoas que vêm para o gabinete e falam assim: pastor, eu tenho muita inclinação para o homossexualismo. Eu desejo. Eu não desejo não, irmão. Estou falando da pessoa que veio, né? Para não confundir, né? Essa inclinação eu não tenho não. Está difícil ter essa aí. Mas a pessoa chega lá e fala: eu desejo. Eu vou para sites pornográficos. Eu fico acessando sites de pornografia homossexual. E eu digo para a pessoa a mais pura verdade. A inclinação que você tem para o mesmo sexo, eu tenho para o sexo oposto. Você olha daí e pensa que eu sou um pastor santo, porque eu estou de paletó, de gravata. A turma estava dizendo que estava bonito lá atrás, porque eu estou de cabelo novo, todo ajeitado. Vou ter até uma gravata nova, porque quando sua irmã é fraca, a gravata tem que ser bonita, ela não é. Toda assim, você olha assim: rapaz, aquele cara é um santo. Eu preciso dizer para você, eu sou santo. A Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz para mim que Jesus Cristo conquistou para mim a redenção. Ele me libertou desse cativeiro. Eu não preciso ser um cabra safado. Eu tenho inclinação. Eu continuo tendo. Vez por outra, meu coração quer correr em direção a alguma mulher. Quer se entregar. Quer fazer a safadeza. Eu tenho lutas. Nós pastores temos uma brincadeira que, vez por outra, antes da gente entrar, a gente está conversando ali. A gente diz assim, que um homem crente, de verdade, é um homem com medo. Quando a gente usa essa expressão, a gente está falando de mulher. A gente tem medo. Tem medo do rabo de saia. Essa talvez seja a grande inclinação da minha alma. Mas quando eu olho para a minha família, por parte de pai, eu vejo pessoas viciadas em álcool, reiteradas vezes. Essa semana eu fui para o médico. Eu pedi para ele para fazer um check-up. Faz 5 anos que eu não faço check-up. Eu disse: eu quero saber como é que está meu corpo. O médico começou a me entrevistar. Um senhor já de idade. E ele perguntou assim: você bebe? Eu falei: não bebo não. Eu disse: doutor, para falar a verdade, se eu tomar um cálicezinho de champanhe, eu já fico alto. Eu sou fraco para álcool, que só. Um champanhezinho eu já estou ficando besta. Ele disse: é muito bom. É muito bom gente que é assim. Porque pessoas que têm muita tolerância ao álcool são pessoas que normalmente tendem a se viciar mesmo e virarem alcoólatras. Na minha família, eu tenho tios que morreram por causa do álcool. Se você pensa que você tem dificuldade das inclinações, eu as tenho. E vou dizer para você, igual a você. Mas eu tenho Jesus,
que é a minha bênção espiritual. Ele me deu a redenção. Sabe o que significa? Que ele quebrou os grilhões. Eu não preciso. Sabe o que é que diz o meu coração? Eu preciso. Se, por exemplo, minha mulher estiver passando mal, minha mulher não estiver me satisfazendo sexualmente, por seja lá o que for, o meu coração começa a se agitar e pensar assim: eu estou precisando. Eu preciso dizer para você, eu estou livre. Eu posso cair a qualquer momento e Deus tenha misericórdia de mim para eu não cair. Mas eu estou livre. Porque Jesus é a minha redenção. Ele é a minha bênção. Ele conquistou para mim. Não fui eu, nem é a minha força, nem é a minha capacidade, nem são as minhas artimanhas para me livrar da tentação. E eu as tenho. Eu fujo mesmo. Mas não é isso que me garante, irmão. O que me garante é a bênção espiritual. Porque a aliança que Deus fez comigo tem bênção espiritual para mim. Qual é a sua tentação? Qual é a sua inclinação? Mulher, qual é a sua inclinação? Dominar. A sua tentação é dominar. A sua tentação é tentar fazer valer a sua voz, a sua opinião, o seu jeito. Qual é a sua tentação, mulher? Insegurança. Você continuamente se sente insegura a respeito de si mesmo, de ser bonita, de ser, sei lá, benquista, bem aceita. Qual é a sua tentação, mulher? Você também as tem. E se não é sexual, talvez seja de outra área. Talvez seja algum vício, o vício da mentira. Talvez seja o vício da autocentralidade. Qual é? Irmã, deixa eu dizer para você, temos a redenção. Nós temos a redenção conquistada por Jesus Cristo, por isso nós não precisamos cair. Mas Jesus também conquistou para nós a remissão dos pecados. Sabe o que significa isso? Significa que a culpa que o pecado traz, ao pecarmos, vem a culpa. E a culpa, ela dilacera a nossa capacidade de ter consciência. Se a gente não tiver remissão dos pecados em Jesus, o que a gente vai fazer é tentar tornar a nossa consciência um nível mais baixo, cada vez mais baixo, para entrar qualquer coisa como se fosse normal. E nós vamos fazendo isso. Vamos tendo uma consciência de rato, uma consciência de uma praga. A gente perde a consciência de gente e vai tendo uma consciência de animal. Por quê? Porque a gente vai tentando dobrar a nossa consciência por causa da culpa. Se estamos vivendo em pecado, se estamos patrocinando o pecado, se estamos sem nos submetermos a Jesus, naturalmente a nossa cabeça começa a querer um nível de consciência mais baixo. O que o texto está dizendo para nós é que Jesus providenciou para nós a remissão dos pecados. Sabe o que significa? Que ele passou uma esponja na culpa, que a culpa não precisa mais ser levada. Ele levou, ele tirou a conta da culpa. Quando estamos em Jesus, naquele momento místico, quando a gente se queda e fala: Senhor Jesus, eu pequei, eu estou tão envergonhado, eu não mereço mais a igreja, eu não mereço mais a minha mulher, eu não mereço mais os meus filhos, eu não mereço mais o emprego, eu não mereço mais sei lá o que vai na cabeça da gente. Naquela hora que a gente pensa que não merece mais, porque a gente fez alguma coisa que aos nossos próprios olhos é errado. Na hora que a gente está lá, nesse momento místico, falando com Jesus, a remissão de pecados. O próprio Espírito Santo, através de Jesus, está dizendo para mim e para você: eu já levei esse negócio. Eu já levei. Talvez uma pessoa meio desgraçada na sua vida está o tempo todo levantando a conta e está dizendo para você: mas foi você que fez. Pai, você pronta todas e agora quer dar uma de santinho. E a gente vai ouvindo aquilo.
E aquilo é como se a conta fosse sendo levantada de novo. Eu digo para você, pouco importa quantos levantem a conta, porque a Bíblia diz para nós lá em Apocalipse, que o diabo, de dia e de noite, o tempo todo diante de Deus, ele nos acusa, a nós e a todos os nossos irmãos. Então eu posso dizer para você que a acusação vai continuar acontecendo, não vamos nos livrar das acusações, mas vamos nos livrar da culpa, à medida que estamos em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, as bênçãos espirituais já estão sendo providenciadas. Quando vamos a Cristo, elas são recebidas. A remissão de pecados. E fomos feitos, diz o texto no versículo 11 e no versículo 12, herança. Ou seja, quando você está pensando na herança, você está pensando na posteridade. Você está pensando nas próximas gerações. Assim como Abraão é a herança de Deus para nós, nós somos a herança de Deus para o tempo por vir. Nós, os que de antemão cremos, nós somos feitos por Deus, o presente de Deus para o mundo, para a próxima geração, para os tempos vindouros, para os tempos imemoriáveis. Irmãos, a gente de repente nem consegue conceber isso, mas quantos irmãos nossos, por exemplo, tem um livro de história da igreja que é maravilhoso. O nome do livro é Momentos Decisivos na História do Cristianismo. Nesse livro, conta-se várias histórias de vários monges, de várias pessoas que viveram quase que com um nome sem ninguém conhecer. No tempo que ele viveu, ninguém nem sabia o que ele fazia, a não ser umas poucas pessoas que estavam ali ao seu redor. Mas essas histórias são contadas ainda hoje em livros como esses e resgatam a nossa fé, porque são exemplos. Nós somos feitos a herança do Senhor. Eu preciso dizer para você que em Cristo você é feito a herança de Deus para os seus filhos. Em Cristo, não nos seus melhores esforços, não na sua competência, mas em Cristo, nós somos feitos a herança. Esse é o legado de Jesus para nós. E uma vez que Jesus nos lega e nos entrega isso em Cristo, quem vai roubar isso de nós? O último slide, por favor. Quer dizer, não. Terceiro. Isso. O Espírito Santo, quando estava sentado naquela mesa, ele disse: eu vou garantir a conta. Deus Pai escolheu, predestinou, adotou. O Filho trouxe a redenção, a remissão dos pecados, nos fez herança. E o Espírito Santo disse: eu vou habitar neles. Não vai ter como errar, Pai. Não vai ter como errar, Filho. Eu vou habitar neles. Eu vou estar dentro deles. Eu vou ser a sua bússola, Pai. Eu vou ser a sua garantia, Filho. Mesmo que eles tentem errar, mesmo que eles tropecem e percam o passo, eu sou a garantia. Existem duas palavras que o Espírito Santo usa de uma maneira tão poderosa. Ele diz que selou a gente como uma carta. Selou. Está fechado, ninguém abre. Selou. Agora já está indo para o destinatário. Lembra que Deus escolheu a gente para Ele. Por isso, a carta que somos nós, a herança de Deus que somos nós, já está fechada, selada pelo Espírito para chegar até o Pai. É por isso que eu posso dizer para você, irmãos, não tem jeito, o mundo não vai poder lhe tragar. Jesus disse isso em outras palavras, quando em João 10 ele fala a parábola do bom pastor, e então ele afirma para mim e para você: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Todas as ovelhas que o Pai me deu, nenhuma delas eu perdi, e eu as entreguei a meu Pai. Irmãos, eu preciso dizer para você que o Espírito Santo está fazendo um papel maravilhoso, por outro lado, um papel tão humilhante. Você já pensou o que é o Espírito Santo de Deus? A própria glória de Deus, a virtude de Deus, a santidade de Deus, o Espírito de Deus, vindo habitar nesse corpo, vindo habitar nesse mundo,
vindo habitar nesses pecados, vindo habitar nessas coisas feias que acontecem todos os dias. Mas Ele está dizendo para mim e para você que Ele é abençoador, porque Ele veio morar em você. Veio morar, selou você. E usa outra expressão. O Espírito diz: eu me tornei o penhor da herança do Senhor. A herança do Senhor é o próprio reino de Cristo, ou seja, o domínio de Deus sobre todas as coisas. E então Ele fala para mim e para você: quem paga o preço, quem garante como penhor sou eu. Você sabe o que é penhorar um bem? Penhorar o bem é quando você coloca um valor que precisa ser pago para você tirar aquele bem. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que, diante do tribunal celestial, o Espírito Santo falou: para alguém tirar fubá de Deus, vai ter que pagar o preço do Espírito Santo, o valor do Espírito Santo. Em outras palavras, eu que não valho nada, eu que não tenho absolutamente valor nenhum, porque daqui a pouco a minha vida acaba e eu vou me embora. O Espírito que é eterno, o fundador da criação, aquele que é autossustentável e autossuficiente, o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu sou o penhor. Se alguém quiser roubar fubá de Deus, vai ter que pagar o preço, e o preço do penhor de fubá sou eu, ou seja, alguém vai ter que pagar o valor do Espírito Santo para me tirar de Deus. Será que é possível? Quem vai ter esse montante? Quem vai ter essa quantidade de recursos que valha o próprio Espírito de Deus? Em outras palavras, Deus está nos abençoando enormemente. Que valor que Deus dá a você? Você não merece, eu não mereço. Que amor que Deus tem por nós. Não merecemos. Como vamos retribuir isso? Quando falamos que Deus quer nos abençoar, o texto de Efésios abre dizendo para aqueles homens de Éfeso: não vão procurar em Artemis, não vão procurar no comércio, não vão procurar na riqueza, nem na relevância do nome de vocês, porque Deus tem abençoado vocês, enormemente tem abençoado vocês. A obra de salvação é operada por uma trindade. O Deus Pai escolhe, o Deus Pai dá destino, o Deus Pai adota, o Deus Filho diz: eu pago o preço, eu faço a redenção, eu faço a remissão dos pecados, eu torno eles herança do Senhor, eu faço tudo acontecer. E então o Espírito diz: eu garanto tudo, ninguém vai conseguir roubar, ninguém vai conseguir sabotar, eu garanto tudo. Eu vou ser o selo neles, eles vão chegar no destino que o Senhor Deus deu. Mas eu também vou ser o penhor deles. Ou seja, eles vão receber as bênçãos do Senhor, porque quem garante tudo sou eu. Glória a Deus! Temos uma trindade redentora. Temos um Deus que nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Isso tudo é só para a gente poder se deleitar. Por que é que a gente continua tão inseguro? Por que é que o dia de amanhã para a gente é tão penoso? Por que é que as lutas com os cônjuges, com os filhos, com os recursos materiais, por que é que isso tira tanto a gente da paz? Por que a alegria é tão solapada e é roubada de nós? É porque a gente muitas vezes deixou de conseguir ver o maravilhoso Deus que a gente tem. Porque quando vemos, ainda que por uma frestazinha, o nosso coração se encanta de novo, dizendo: Senhor, bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade, tu és Deus e não há nenhum outro além de ti. E quedado aos pés do Senhor, a gente só quer adorá-lo e dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu quero viver para a tua glória, porque o Senhor já tem suprido abundantemente a minha vida em todas as coisas. Paulo, quando escreve aos Filipenses, na mesma época que escreveu essa carta,
Ele no final então diz: em tudo e em todas as coisas, eu já aprendi a ficar rico, eu também já aprendi a ter até falta, escassez mesmo. Eu já aprendi a ter meu nome honrado, a galera aplaudindo, falando, esse é o cara. Mas também eu aprendi a ser humilhado, as pessoas falando mal pelas costas, me detratando, me considerando como lixo e escória. Em todas as coisas eu aprendi a viver contente. Eu vivo contente. Eu vivo contente. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus tem nos abençoado. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos para Cristo, irmãos. Vamos para Cristo, irmãos. O que precisamos é dele. E ele está aqui pronto para nós. Vamos para Cristo.